tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Estamos juntos aqui em mais uma aula de redação, certo? E a gente vai trabalhar o primeiro assunto, né, o primeiro gênero aqui da nossa unidade 3, que é o gênero, o resumo. Então eu peço que vocês acompanhem a aula, a nossa leitura aqui na página 107, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é o nosso material digital, certo? Então vamos lá aprender um pouquinho mais sobre o resumo. Gênero em foco, o resumo. O resumo é um texto feito com base em outro texto já existente ou um evento ocorrido. A função do resumo é sumarizar, ou seja, reduzir as informações de um texto que já existe, né? Sem acrescentar informações nem revelar informações, opiniões, né? Perdão. O resumo também pode ser elaborado a partir de um texto oral ou para a divulgação de um evento ou produto cultural. Portanto, sem a necessidade de um texto base para ser tomado como referência. Nesses casos, é necessário conhecer as informações sobre o que será resumido. Essas informações podem ser obtidas por meio de entrevista a uma pessoa especializada ou de pesquisa em outros textos, certo? Então, esse gênero textual, ele circula em diferentes contextos. Escolar, acadêmico, jornalístico, relacionados ao universo cultural, enfim. Os resumos escolares, né, eles são escritos com a finalidade de retomar conceitos para fixação e consulta, sendo uma ferramenta muito eficaz para o entendimento de conteúdos. Os resumos de artigos acadêmicos, eles são escritos por especialistas e apresentam o assunto de modo mais desenvolvido, facilitando ao leitor decidir se é ou não interessante ler o artigo completo. Sites especializados, guias culturais e contracapas de publicações costumam apresentar resumos para orientar os leitores na escolha dos livros, filmes e eventos. Tais resumos são chamados de sinopse. Atualmente, é muito comum aparecerem resumos antes de textos jornalísticos, permitindo aos leitores selecionar conteúdos que realmente lhe interessam. Então, nesse caso aqui, a função do resumo é justamente sintetizar. Ele está resumindo, ele está sintetizando um assunto, né? Exemplo, num livro. Se eu vou oferecer um livro para você, eu vou indicar algum livro para vocês. Eu vou falar sobre o resumo dele, né? Que no caso é a sinopse. Não, esse livro conta sobre isso, ele fala sobre isso, tem esses personagens. Eu estou resumindo a história. Para caso lhe interessar, você vai querer ler o livro. Então você não precisa ler o livro todo para saber se vai gostar ou não. Você pode saber se vai gostar ou não da temática do livro pelo resumo, né? Certo? Do mesmo jeito que filme. Se alguém disser assim, Vitória, assisti esse filme, mas esse filme fala sobre o quê? Geralmente a gente precisa dar um pequeno resumo, né? Pra poder mostrar se vai ter interesse, né, na pessoa e tudo mais. Então o resumo, ele é muito importante para isso também. Sendo assim, o resumo, ele é um texto curto, elaborado a partir de um evento ou de um texto que já existe. E nele as informações, elas vão se apresentar de maneira organizada, sem detalhamento, né, ou opiniões. Sobre a estrutura dos resumos. Como selecionar as informações para um resumo? Isso vai depender muito do objetivo do seu texto. Geralmente, quando a gente se identifica o que é realmente importante e eliminar exemplos e opiniões. Mas não é só isso que deve ser observado para a produção de um resumo. É preciso saber também quando usar uma expressão ou uma palavra que substitua várias outras, certo? É justamente aquela ideia de você colocar sinônimos nas palavras para não acontecer o repetimento das palavras, a repetição, certo? O exemplo aqui, o projeto fotografou atores, cantores, pintores e dançarinos, mas eu posso substituir isso pelo quê? O projeto fotografou vários artistas. Eu resumi que são vários artistas, não precisei dizer quais são os tipos
de artistas, certo? Então, nesse caso, não importa quais são os artistas, importa o que o leitor saiba que o projeto fotografou profissionais dessa área. Vemos, portanto, que resumir não é apenas eliminar informações, mas reorganizar o texto. Observe como isso foi feito nos exemplos a seguir. Olha aqui esse texto original. Ó, coletivo das pretas. Tudo começou com um coletivo. O grupo se reúne desde 2014 e de lá surgiu Instituto das Pretas.org. Hoje o coletivo já conta com mais de 100 mulheres, cada uma com um perfil diferente social e etário, com as faixas de idade diferentes, espalhadas pelo Espírito Santo. As ações do coletivo envolvem uma caravana que vai rodando o estado, convidando as mulheres negras capixabas a refletir sua realidade, desafios, planos para o futuro e muito mais. Aqui, ó, Baú do Viajante, o link onde está disponível essa matéria, certo? Agora vamos ver o resumo desse texto. Olha como isso resumiu. O Coletivo das Pretas é um grupo formado em 2014 que deu origem ao Instituto das Pretas.org. Hoje, com mais de 100 mulheres, divulga o projeto a mulheres negras no Espírito Santo e as convida para refletir sobre a realidade e os planos futuros. Pronto. Com essas palavrinhas aqui que vocês estão vendo destacado de azul, resumiu esse texto todo. E olha como foi bem resumido. Ele deu aqui as principais informações, sobre o texto, aqui no caso, sobre o coletivo, E há outros modos de apresentar um assunto de forma resumida, além dos resumos lineares, que é esses resumos em linhas, escrito bonitinho. Os resumos esquemáticos, por exemplo, eles vão apresentar recursos verbais e visuais para organizar as informações de maneira hierárquica, ou seja, de modo que o leitor possa visualizar a relação entre a ideia principal e as ideias secundárias que estão ligadas à principal. Veja a seguir um exemplo de um resumo esquemático. Olha aqui. Resumo. Aqui a gente vai colocar a ideia principal, Resumo, ideia principal é um texto elaborado a partir de um texto que já existente, apresenta informações de forma sintetizada, organizada e sem emissão de opiniões. Circula em diferentes contextos, pode ser na escola, na academia, que no caso nas universidades, no meio jornalístico, etc. Olha como foi bem resumido aqui esse esquema. Oi, tô aparecendo aqui para poder falar para vocês uma proposta de atividade. Como vocês viram agora sobre o gênero resumo, viu como ele é feito, viu as principais características, as principais ideias na hora de construir o seu resumo, certo? Então, como proposta de atividade, eu pensei o seguinte: vocês vão escolher algum filme da sua preferência, certo? Pode ser o filme que você mais gosta, pode ser sobre o último filme que você assistiu, pode ser de qualquer gênero, certo? Contanto seja um filme que você goste, que você assistiu. E a proposta é o seguinte: vocês vão fazer um resumo sobre esse filme, certo? Vocês vão fazer tipo uma sinopse mesmo, vão explicar o que é que tem no filme, vão explicar o que acontece, lembrando, sem spoiler, certo? E outra coisa, lembrando que é para fazer com suas palavras, não é para pesquisar na internet sobre filme e copiar o que vocês pesquisaram na internet. Usem as palavras de vocês, certo? Eu vou conferir se alguém não fez só copiar da internet, certo? Um resumo já pronto, você tem que fazer um resumo com as suas palavras, certo? Lembrando que a atividade vocês vão enviar lá no Google Classroom, e eu vou fazer um espaçozinho lá para vocês enviarem as atividades, certo? Ou melhor, pensando melhor, vocês vão enviar a atividade por aquele espaço que eu abri, que é atividades extras que são feitas no caderno, que não tem diretamente uma ligação com o livro, certo? Então, vocês vão enviar por aquele espaço. No caso, enviar por aqui,
espaço para envio de atividades extras, ó, certo? Ó, aqui vocês irão enviar todas as atividades propostas extras, feitas no caderno, como treino ortográfico, etc. Inclusive este resumo de atividade, certo? Vocês vão ter 2 semanas para me entregar isso. Então, o que significa que vocês vão enviar isso nessa segunda-feira que vem, na outra, dia 15, se eu não me engano. Perdão, dia 12, certo? Então, vocês vão me enviar essa atividade, esse resumo, dia 12. Eu não vou colocar um limite de linhas, certo? É a quantidade que você quiser escrever, beleza? Lembrando que o resumo é curto, certo? Então, tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.